Olá, feras! Novamente aqui a professora Esther, para a gente continuar sobre essas questões sintáticas, tá ok? Então, a gente vai falar sobre a regência, tá? Nós já vimos as concordâncias, agora nós vamos falar sobre a regência. Vimos que os tipos de concordância, né? Nominal e verbal. Concordância nominal. Concorda o substantivo concordando em número e gênero com os seus modificadores, artigos, numerais, pronomes, adjetivos, tá? Regência, concordância verbal, que são aquelas, as concordâncias verbais, são aquelas em que o verbo vai concordar em número e pessoa com o seu sujeito, tá ok? E aí nós vimos isso nas aulas anteriores. A regência é a relação que um termo vai ter com o outro ligado por uma preposição, tá ok? Então, a regência verbal, tanto a nominal, elas são parecidas, tá ok? Então, a nossa aula 33 da apostila, que se inicia na página 62, vem falando sobre a regência, que é essa relação que um termo vai se estabelecer com o outro, tá ok? E aí, que tipo de regência vai ser essa? A verbal, que vai ser o verbo com os seus complementos, que são chamados de objetos, que aí nós já vimos isso na parte de sintaxe do período simples. E nós já vimos os tipos de verbo, né? Verbos transitivos, diretos e indiretos. É esse tipo de ligação que a gente vai fazer, tá ok? Se o verbo, ele se liga ao seu complemento com ou sem preposição, tá ok? E a regência nominal vão ser os complementos nominais se ligando aos nomes, sempre através de uma preposição. E é a partir dessa ligação que a gente estabelece a relação de regência, tá ok? Então, na página 62, a gente tem aí regência verbal em primeiro lugar, que o termo regente vai ser um verbo e o termo regido vai ser o seu complemento, tá ok? Então, a gente tem aí, ó, a mãe agrada ao filho e a mãe agrada ao filho, né? Então, às vezes, um mesmo verbo, ele pode ter dois sentidos. A gente tem aí como exemplo que agradar pode ser de acariciar, né? Agradei a mão. Apesar de ser meio esquisito, né? Vocês não terem esse uso, mas é assim que funciona. E agradar ao filho é de causar agrado, tá? Agradei ao professor com a minha nota boa. Agradei ao professor com a minha aprovação, tá ok? E aí a gente tem esses tipos de sentido, tá ok? E aí o que acontece? Como eu já disse, tem verbos que eles possuem sentidos diferentes. O que vai determinar o sentido verbal? Vai ser o tipo de preposição, tá ok? Então, a gente prosseguindo, nós temos os verbos intransitivos, que são aqueles que não têm complemento, tá ok? Então, quais são os verbos intransitivos que a gente mais utiliza? É o chegar e ir, tá? E aí, esses verbos chegar e ir, eles não são completados, tá? Eles são indicados os seus lugares. Então, você chega em algum lugar, tá ok? Ou a algum lugar, tá? E aí, são verbos que precisam de adjuntos adverbiais. E esses adjuntos adverbiais, eles se iniciam por essas preposições, tá ok? A mesma coisa o verbo comparecer, tá? Você comparece em ou comparece a, tá? Então, são verbos assim que não têm complemento e eles são colocados juntos aos seus adjuntos adverbiais de lugares, tá ok? Próximo caso são os verbos transitivos diretos. São aqueles verbos que se ligam ao seu complemento sem preposição, tá? Só que tem alguns verbos que, na nossa linguagem coloquial, né, fora da norma culta, a gente faz utilização de maneira equivocada, tá ok? Então, por exemplo, o verbo amar, tá lá na apostila. O verbo amar, você ama alguém, só que a gente utiliza o a alguém, tá ok? Então, o verbo amar, ele é transitivo direto, porque eu amo alguém, tá ok? Ele não tem a preposição para fazer essa ligação. Então, qual é a regência do verbo amar? Ele é transitivo direto, tá? Verbo assistir, aí a gente tem que tomar atenção, porque o verbo assistir, que cai em concurso, cai em prova, o verbo assistir, ele tem 3 acepções, né? 3 acepções básicas. Pode ser assistir de ver.
Então, a gente sempre fala assim, assistir o filme, só que está de maneira errada, porque você, de ver algo, é assistir a algo. Então, essa é uma concepção para o verbo assistir. Eu posso ter assistir de cuidar. Então, o médico assistiu o paciente, que é de dar assistência, tá? E o próximo sentido é de morar, residir. Então, assisto em mesquita. Então, a gente percebe que o mesmo verbo, ele pode ter 3 sentidos. O que vai determinar o sentido desse verbo? É a sua regência, a preposição que ele vai exigir para completar, para ser completado com o seu complemento quando tiver, tá ok? Outro caso, o verbo visar, né? Visar pode ser de mirar, né? Como assim? Visei o alvo. Tá? Visei o alvo, olhei o alvo, tá? Pode ser também o sentido de desejar. Viso ao cargo de subtenente. Então, você desejar algo. A gente percebe que também são várias acepções para o verbo visar. Eu tenho o verbo aspirar, né? Que pode ser aspirar o cheiro da rosa, que é cheirar. Tá? O aspirador aspira o pó, também de sugar. E aspirar também de desejar algo, aspiro a aprovação. Então, também vai ter a preposição ou não aí para esse verbo, tá? Verbo lembrar e esquecer, né? A gente fala lembrei do dia, mas também é lembrei algo. Também é transitivo direto sem preposição, tá ok? Então, são casos aí que são de verbos transitivos, só que a gente utiliza muitas vezes de maneira equivocada, tá? Os transitivos indiretos são aqueles verbos que se ligam ao seu termo regido por uma preposição, tá? São os VTIs, verbos transitivos indiretos que precisam da sua preposição para se ligarem. Tá? Então, são alguns casos desses verbos aí: consistir, né? Consistir em algo. Obedecer e desobedecer, você desobedece a alguém, por aí vai, responder a alguém, são verbos que precisam da preposição. Quando eu dei a aula sobre verbos, né, as transitividades verbais, eu sempre falo, pergunta o verbo vai dizer. Claro que tem casos em que, pelo nosso uso costumeiro da língua, a gente vai fazer uma forma equivocada, tá ok? Então é importante saber esses tipos de usos desses verbos para na hora da nossa provinha lá não errar a transitividade verbal, a regência verbal, tá ok? Então, simpatizar e antipatizar, tá? Você simpatiza com alguém, tá? O verbo assistir, visar, aspirar, que nós já vimos aí, os tipos de uso que eles podem ser tanto intransitivo, o verbo assistir pode ser intransitivo, pode ser transitivo direto ou pode ser transitivo indireto, tá ok? Então, são 3 formas aí de uso desses verbos aí, tá ok? E o verbo bitransitivo, que ele é também chamado de transitivo direto e intransitivo, são os verbos que precisam dos 2 complementos, tá ok? Então, agradecer, tá? Perdoar e pagar. Então, paguei a dívida ao banco, tá? Então, precisa dos 2 complementos. Toda vez que precisar de um verbo, que um verbo precisar dos 2 complementos, vai ser um com e outro sem preposição, tá ok? Então, prestando atenção aí adequadamente a esses tipos de regências, tá ok? E aí a gente tem alguns casos, alguns verbos aí com a sua regência adequada para você não errar, tá ok? O importante não é ficar decorando as regências e as suas preposições adequadas. É você entender isso e saber como isso é utilizado, tá ok? A mesma coisa ocorre na regência nominal, tá? A regência nominal é diferente porque não vai ser mais com o verbo, vai ser feita com os nomes. E aí tem os nomes, que nós também já vimos, que os nomes que precisam de complementos, a esses complementos se dá o nome de complemento nominal. E temos nomes adequados, com a sua regência adequada, com a sua preposição adequada, tá ok? Então, a gente, por exemplo, tem, são nomes incompletos
Então, por exemplo, estou apta a fazer exercícios físicos. Estou apta para exercícios físicos. Então, vocês percebam que se eu pronunciar estou apta e parar a frase aí, eu preciso de estar apta a algo ou para algo. Então, apta a algo ou para algo, esse para e esse a, eles completam o nome apto, que é um adjetivo. Então, o que pode... quais são os complementos nominais? Os complementos nominais podem completar substantivos, adjetivos ou advérbios, tá ok? Então, o dia está favorável, se eu parar aí eu preciso de um complemento. O dia está favorável à praia, tá? Está favorável a algo, tá ok? Então, aí nós temos nomes, tenho fé em algo. São nomes que precisam da sua preposição. Então, a gente, encerrando aqui sobre as regências, a gente sabe que regência verbal é um verbo que precisa ou não de complemento, tá? Esse complemento pode ser ou não com preposição, tá? Os que precisam de preposição, transitivos e indiretos. Os que não precisam de preposição, transitivos diretos. Os que não precisam de complemento. Ah, mas e o lugar? Eles não se completam, eles dão informações da circunstância de lugar daquele verbo, tá ok? Então, atenção para esses detalhes, tá ok? Vamos fazer os exercícios que começam na página 64 e vão até a página 66, tá? São os exercícios gramaticais sobre regência e os exercícios de interpretação textual 11, tá ok? Então, vamos fazer de 1 a 9 da parte gramatical e de 1 a 8 da parte textual, tá ok? Então, só me perguntarem se tiverem dúvida, o dia e o horário da nossa aula, eu estou lá, pronta para responder as dúvidas de vocês, tá ok? Até a próxima aula, um grande abraço.